No último boletim Infogripe da Fiocruz, os números de casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram, apontando resultados positivos para a Covid-19 em estados do Brasil. O boletim Infogripe, divulgado na última quinta-feira, dia 10 de novembro, apresentou aumento nos casos de Covid-19 nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com o coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, ainda é cedo para afirmar se o crescimento está relacionado às recentes identificações de sublinhagens de coronavírus em alguns locais do Brasil. Acredita-se que o tempo passado desde o pico observado entre maio e junho de 2022 pode ser um dos fatores a contribuir. Entre os estados citados, o sinal positivo para a doença é mais comum em pessoas acima dos 18 anos, exceto no Rio Grande do Sul, que teve uma concentração maior em pessoas a partir dos 60 anos. Marcelo Gomes explica que a tendência é que o número de casos seja ainda maior do que o apresentado no momento, já que os dados dos laboratórios demoram a entrar no sistema. É importante a gente lembrar que os dados de resultado laboratorial, referente aos casos das semanas mais recentes, são dados ainda muito parciais, ou seja, é uma informação ainda incompleta em relação ao cenário recente e ainda assim nós observamos, já foi possível observar essa tendência de aumento nos casos de internações de problemas respiratórios com resultado laboratorial positivo para a Covid-19, para o SARS-CoV-2. Então, inclusive é esperado que nas próximas semanas, quando a gente tem atualização referente a essas últimas 2, 3, 4 semanas atrás, esses números, na verdade, se mostrem ainda maiores do que os presentes na atualização desta semana. Segundo pesquisadores da Fiocruz, a hipótese de uma sazonalidade da Covid-19 com 2 picos anuais se torna mais provável caso o cenário de algumas unidades federativas se traduzirem em outro ciclo de aumento expressivo e que a Covid-19 pode estar se encaminhando para ser uma realidade no qual tenhamos que conviver com 2 momentos de sua circulação. E o Ministério da Saúde enviou aos estados doses da vacina da Pfizer pediátrica. A vacina chega em um momento importante com o aumento no número de casos. Pedro Bonenberger. Elias, o Ministério da Saúde enviou então pela primeira vez esse lote de vacinas da Pfizer. São vacinas pediátricas, vacinas destinadas para crianças a partir de 6 meses até os 5 anos de idade. Olha, esse lote tinha 1 milhão de doses para todo o país e isso foi dividido proporcionalmente. Dessa forma, por exemplo, São Paulo recebeu mais de 200 mil vacinas, São Paulo, o estado, nós estamos falando. No caso do Rio de Janeiro, foram mais de 70 mil doses. Minas Gerais, mais de 90 mil doses. Essa distribuição é proporcional à população que reside em cada estado. Por isso, alguns estados recebem mais que os outros. Apesar de um lote de 1 milhão de doses, esse 1 milhão ele engana, mas na verdade são pouquíssimas doses para esse público que nós temos, Elias. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, somente aqui a capital do Rio de Janeiro recebeu 9.300 doses. Um público que tem centenas de milhares de crianças para serem vacinadas. Portanto, vai demorar ainda a chegar todo mundo. O que deve acontecer nesse momento é que a gente vai priorizar aquelas crianças com comorbidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura dá início na quinta-feira a vacinação de crianças com comorbidades ou com algum tipo de deficiência. São crianças a partir de 6 meses aqui no Rio até 4 anos de idade, é o que informou a prefeitura da capital fluminense. Isso, para ter essa vacinação, tem que levar, é claro, um comprovante da comorbidade, um comprovante da deficiência. Alguns exemplos de comorbidades, por exemplo, hipertensão ou diabetes, crianças com síndrome de Down, por exemplo, também são consideradas aquelas crianças imunossuprimidas. A lista completa está no site do Ministério da Saúde, basta dar um Google hoje em dia, fazer aquela pesquisa rápida que você encontra. E aí cabe destacar, Elias, quais são as principais preocupações em relação à pandemia nesse momento. Bom, a grande questão é que nós temos a circulação de uma subvariante, que é a BQ.1, uma sublinhagem da variante Ômicron que transmite mais, que é um pouco mais agressiva, e isso preocupa autoridades. A boa notícia é que ela não causa casos mais graves, exceto, é claro, nas pessoas não vacinadas. Por isso, é preciso que os grupos tenham as vacinas.
não só as crianças que estão sendo vacinadas agora, mas também os adultos que não tomaram as doses de reforço. As pesquisas têm mostrado que as doses de reforço são essenciais para manter essa proteção e para assegurar a população, não só individualmente falando, mas naquela proteção coletiva. Por isso fica o apelo e cabe destacar, cada prefeitura tem seu calendário de convocação à medida que as doses forem chegando. Por isso fique atento ao chamamento pela prefeitura da sua cidade, se você tem algum filho nessa faixa etária com comorbidade, para que ele seja vacinado. E ao mesmo tempo, não adianta falar só das crianças, né, Elias? Puxar a orelha dos adultos também. Se você já foi convocado para as doses de reforço e por algum motivo não tomou ainda esse novo chamamento de doses, procure o posto de saúde mais próximo, tome essa vacina, porque é ela que vai garantir essa continuidade desse patamar mais estável da pandemia que nós estamos. Elias, eu volto com você.